le bien qu'on trouve à le connaître. Et ce qu'on souffre en le perdant. Olá, seja bem-vindo ao programa Arte Espírita. Alfred de Musset nasceu em Paris, em 1810, e desencarnou em 1857, mesmo ano do lançamento do Livro dos Espíritos. Ele era poeta, novelista, dramaturgo francês do século XIX e um dos expoentes mais conhecidos do período artístico que ficou marcado como o Romantismo. O Romantismo foi um movimento artístico, filosófico e cultural da Europa, que representa as mudanças no plano individual, destacando a personalidade, sensibilidade, sentimentalismo, emoção e os valores interiores. A arte romântica tinha como proposta a elevação dos sentimentos e a liberdade de expressão. Alfred de Musset encarnou a figura do poeta boêmio e romântico do século XIX. Sua obra, fortemente influenciada por Victor Hugo, solidificou os conceitos do romantismo na França e ecoou no Brasil através do também escritor e poeta Álvares de Azevedo. E segundo alguns historiadores, Alfred de Musset foi o mais clássico dos românticos e o mais romântico dos clássicos. Com seu estilo, ele influenciou profundamente a literatura europeia da época. Alguns fatos da história de Alfred é que sua família era muito ligada às letras, ligada às artes. Ele teve um avô poeta e um pai escritor. E Musset também teve um romance bem conturbado com a escritora, romancista, George Sand, muito famosa à época. A mesma que também teve um romance com o grande maestro, compositor Chopin. O artista tem uma ligação com o espiritismo. Após seu desencarne em 1857, ele começa alguns anos depois a se comunicar em espírito, nas sessões mediúnicas da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, entidade que Kardec dirigia, e suas comunicações estão em várias edições da Revista Espírita. Em uma dessas comunicações, o espírito Musset se manifestou espontaneamente, fato esse registrado na Revista Espírita de 1860, e disse o seguinte: como desejo, antes de tudo, vos ser agradável, pergunto, que assunto quereis que eu trate? Se tiverdes um assunto, perguntai. Enfim, senhores, eu sou sempre vosso dedicado, Musset. Kardec informa ao espírito que os participantes da reunião não tinham preparado um assunto específico devido ao imprevisto daquela manifestação espontânea, e pede que o espírito fale livremente de temas que ele queira, que ele se sinta à vontade. Após Musset falar alguns assuntos, tratar alguns temas, Kardec lhe faz a seguinte pergunta, sabendo que Musset era um artista. A pintura, a escultura, a arquitetura e a poesia se inspiraram sucessivamente nas ideias pagãs e cristãs. Podeis dizer-nos, depois da arte pagã e da arte cristã, não haveria um dia a arte espírita? E vejam que Kardec pela primeira vez fala no termo arte espírita. É dele a pergunta. O espírito respondeu: fazeis uma pergunta respondida por si mesmo? O verme é verme, torna-se bicho da seda e depois borboleta. O que é de mais etéreo, de mais gracioso em uma borboleta? Pois bem, a arte pagã é o verme, a arte cristã, o casulo, e a arte espírita será a borboleta. Nesse diálogo, pela primeira vez, Kardec se utiliza publicamente do termo arte espírita. Palavra que é correspondida pelo espírito, que responde de forma bem poética, de forma bem metafórica. Kardec faz uma extrema reflexão sobre a resposta, que você vai encontrar na Revista Espírita. E ele destaca que o espírito não pretende colocar a arte espírita em posição de superioridade à produção artística pagã, que valorizava o politeísmo, e nem superior à arte cristã, que estava mais ligada à época na propagação das ideias e dos ideais da Igreja. Mas Kardec raciocina que o espiritismo se apoia no cristianismo e no paganismo, e não vem substituí-los, mas completá-los. Kardec, nessa explicação, vem falar da origem das temáticas que inspiraram cada manifestação, e vem mostrar que o conhecimento do espiritismo, da vida futura, da reencarnação, do mundo espiritual, é um grande influenciador para as artes. Isso vai produzir uma manifestação artística de outras características. Então, quando ele se utiliza desse termo arte espírita, na sua visão de professor, de estudioso, ele identifica uma produção artística que tenha como ponto de partida a inspiração, a visão de mundo proporcionada pelo lado espiritual. Então, o adjetivo espírita, ligado à palavra arte, é uma forma de mostrar como a arte pode ser influenciada pelo espiritismo. Essa foi, meus amigos, mais uma história da época de Kardec e da arte.
O assunto não se esgota só nesse episódio. Estudar é fundamental para adquirirmos conhecimentos. Fiquem todos com Deus e que a arte seja a harmonia perfeita entre a ética e a estética.